Acho que hoje eu não esqueço os imunos, em 5 anos de transplante eu nunca esqueci, justamente porque eu tomei remédio a minha vida inteira e porque os meus pais estavam ali me auxiliando em todo esse processo. Mas isso é muito importante pra gente entender que a doença renal, como você mesmo já salientou, não limita a vida de ninguém. Não. Então a gente continua tendo outras áreas da nossa vida, e as coisas continuam acontecendo. Você ter um bom relacionamento com o seu médico, com a sua equipe, um bom relacionamento que eu digo não é ser amigo, né? Uhum. Inclusive essa relação médico-paciente não é sobre isso, mas é sobre você ter segurança em perguntar as coisas. Olá, eu sou Jéssica, médica nefrologista, e você está no Hemodiálogos, o podcast de saúde da NefroStar. Todas as quartas-feiras nós temos episódios, e para não perder nenhum conteúdo, segue a gente. Tá tudo aqui na legenda, mas você pode acompanhar também no @NefroStar. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre as relações interpessoais, os vínculos que são estabelecidos entre as pessoas e as pessoas que têm doença renal crônica. A gente tem uma convidada que eu conheci de uma maneira muito inusitada e que me ajudou, mesmo que indiretamente, a exercer a minha prática médica com pacientes com doenças renais crônicas e tem me ensinado muito através da história dela, que eu acho que é muito pertinente a gente dividir com vocês hoje. E agora nós vamos falar com a Giovana. Fala pra gente, Giovana, por que é tão importante ouvir sua história, que é linda? Bom, Jéssica, queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui no Hemodiálogos. Já falei que eu adorei o nome, tem tudo a ver com esse universo renal. Então, vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história com você e com vocês, para quem está assistindo a gente. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, né, a minha história, eu costumo dizer que… Eu vou começar com uma frase de impacto, porque eu gosto de começar assim. A doença renal crônica, ela não me define. Ela não define quem sou, não define meu caráter, os meus sonhos. Ela só é uma parte da minha vida que é importante sim, porque eu preciso dar atenção a ela. É uma coisa que eu vou conviver o resto da vida, mas ela não me limitou. E por conta disso, eu decidi compartilhar com as pessoas essa minha vida, né? De convivendo com uma doença renal crônica. Já passei pelo tratamento conservador, pela hemodiálise e hoje sou transplantada. E sempre criei conteúdo nas redes sociais, contando essa minha história e compartilhando essa trajetória. Então, desde a época da hemodiálise até hoje, transplantada. Inclusive, foi dessa forma que eu te conheci. Como a gente já comentou, eu sou médica nefrologista, trabalho em hemodiálise, conheço esse dia a dia pela perspectiva médica. E um grande desafio é quando a gente está recebendo pacientes novos, que eles estão ainda impactados pelo diagnóstico, cheio de dúvidas, cheio de medo. E nessa intenção de acolher e de receber melhor essas pessoas que estão entrando nesse processo, que estão conhecendo a doença às vezes, né, que às vezes acontece de estar já conhecendo e já precisando entrar em diálise, ou às vezes que estão conhecendo uma nova fase da doença, eu decidi encontrar pessoas que tinham um olhar positivo em relação à doença. Então, olhando a doença por uma nova perspectiva. Uma perspectiva que eu não posso dar, porque eu sou médica. Eu não vivo essa realidade. E nessa busca incessante, eu encontrei você e o Deixe Vivo, que é também um perfil no Instagram, que você também exerce um trabalho que é super relevante, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Né? Mas a gente pode começar a dar o pontapé inicial da nossa conversa falando sobre como foi o diagnóstico da doença renal para você. Certo. Antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que eu queria muito que tivessem mais médicos assim como você. Que a opinião do paciente, que conhecer o paciente importa, né? Que nós não somos só um papel, um diagnóstico ali, nós somos pessoas. Então eu acho que cada paciente é único, cada doença é única, mesmo que os
diagnósticos sejam parecidos. Então, eu espero que médicos assistam esse episódio para entender essa relação médico-paciente, como é importante também. Mas, desculpa, qual que foi a pergunta? Sim. Você sabe o que é isso, né? Chama imunoesquecimento. Os Isso é verdade. Não é verdade? Ai, gente, não tô mentindo. Isso é verdade, isso é uma queixa recorrente, inclusive. Bom, mas voltando, eu queria saber como foi o diagnóstico da doença renal para você? Bom, os meus pais que descobriram que eu tinha uma insuficiência renal quando eu tinha 4 anos de idade. Na época, eles fizeram um exame e aí descobriram que eu perdia proteína pela urina. Aí eles foram no médico e falaram assim, ó, é uma questão, né, vamos acompanhar. Daí eles procuraram uma médica, que inclusive é a minha médica até hoje, encontraram ela. E então eu comecei a fazer o tratamento conservador da insuficiência renal, né? Eu fiz uma biópsia, a primeira com 8 anos, a segunda com 12. E aí confirmou-se que eu tinha uma doença que é um palavrão. Não pode falar palavrão aqui, mas eu vou falar. É glomerulosclerose segmentar e focal. Essa é a famosa GESF. Então, eu vivi até os 25 anos, né? Então, eu descobri com 4, eu vivi até os 25 no tratamento conservador. Até quando a minha função renal chegou a 17%. E você pode confirmar isso, mas com 15% já é indicado um tratamento substitutivo, certo? Sim, a partir daí a gente já tem que começar a planejar como é que vai ser na introdução numa terapia de substituição. Perfeito. E aí, nesse momento, o meu médico falou, vamos colocar um catéter para você poder começar a hemodiálise. E aí, demorou um mês, né? Você imagina que eu não pensei nesse um mês, né? Eu fiz despedida de rolê. Falei assim, gente, vou entrar pra hemodiálise, não vou mais sair, tá? Minha mãe queria que isso tivesse acontecido, porque na semana seguinte da diálise eu tava no rolê, entendeu? Não funcionou. Não funcionou. Eu estava lá de catéter mesmo, sempre protegido, tomando cuidado, mas não deixei de sair, não deixei de aproveitar. Acho que isso também é uma coisa que eu compartilhei muito nessa época, né? Mais uma vez dizendo que a doença renal crônica não me limitou. Mas sobre diagnóstico, então foi isso. Eu comecei a hemodiálise, né? Com 25 anos, fiz até 27, 2 anos, até que uma família disse sim pra doação de órgãos. E eu fui transplantada, mas acho que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, né? Com certeza. Vamos falar muito, porque temos muito a falar sobre isso. Bom, como a gente está falando hoje sobre o vínculo e a interação entre pessoas e como que a doença renal crônica atravessa todas essas relações, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre a relação dos seus pais. E toda essa história aí que parece que eles foram muito importantes na evolução dessa doença, né? E aí, me conta mais sobre isso. Com certeza, eu imagino que não deve ser fácil. Não sou mãe, né, não ainda. Mas imagino que não deve ser fácil você conviver com um filho, né, que tem, assim… Vou dar um bom exemplo, que precisa tomar medicamentos todos os dias, né. Acho que hoje eu não esqueço os imunos. Em 5 anos de transplante eu nunca esqueci. Justamente porque eu tomei remédio a minha vida inteira. E porque os meus pais estavam ali me auxiliando em todo esse processo. Eu lembro que a minha mãe, até antes de eu transplantar, ela tinha um dossiê meu. Assim, com um exame, tipo, data do exame, o valor do exame. Era uma pasta gigantesca, assim, super história. Que eu perguntei pra minha médica se eu poderia jogar fora depois do transplante. Ela disse que sim, que era uma vida nova de fato. Então, eles foram muito presentes em todos esses momentos, sempre me apoiando. Inclusive, quando eu criei o Deixe Vivo, né? Eles super me apoiaram também a contar essa minha história. Lembro que na minha primeira sessão de hemodiálise, os meus pais foram junto comigo me levar, né? E eu tava super morrendo de medo, porque, enfim, quando eu ia visitar as clínicas de diálise, eu só via pessoas mais velhas. Eu falava assim, gente, eu não tenho idade pra estar aqui ainda. Tem uma coisa errada comigo. E aí é outro tabu também, né? Outro tabu. A gente tem crianças, enfim, todas as idades podem vir a precisar de hemodiálise. E aí meus pais foram, daí eu saí da sessão, assim, minha mãe chorando. Eu falei, mãe, tá tudo bem. É isso aqui que vai ser. Tipo, vão ter dias, eu sei que não vão ser bons, mas a gente vai dar conta. E minha mãe costuma dizer, ela vai assistir esse episódio e ela vai concordar comigo. Depois eu falo pra ela colocar nos comentários. Que eu que acabei dando força pra eles. Né? Então, acho que esse meu jeito de entender as coisas, que eu precisava conviver com isso e precisava continuar vivendo no auge dos meus 25, 26 anos, isso deu força também pra mim e pra eles, pra poder me acompanhar aí nessa jornada.
As mudanças não incluem apenas o remédio. O remédio é algo muito importante. Mas eu fico imaginando assim, a adequação de alimentação, de rotina de vida. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Mas é que assim, quando você tem uma pessoa renal crônica na família, todo mundo tem que mudar, né? Principalmente a alimentação que você falou. Mas todo mundo fica mais saudável, olha que maravilha. Com né? certeza. Claro que tem alguns detalhes, por exemplo, vai cozinhar o feijão, aí deixa com a panela aberta de molho e tal, fósforo, potássio, aquela coisa toda. Então minha mãe se dedicou muito por conta dessa minha alimentação. Inclusive eu não fui muito assim, à risca. Eu lembro quando meu nefrologista falava, você tem que comer pouca carne. Eu falava, gente, o que tem a ver com rim? Mas o que tem a ver com rim? Naquela época, assim, 14, 15 anos, não tem nada a ver com rim, não. E hoje, nossa, eu entendo que muito mais, né? Então, por isso que eu acho muito importante as pessoas terem esse acompanhamento com um nefrologista e também de uma nutricionista especializada. Porque precisa entender, né? Exatamente. Esse adendo foi super importante, super relevante pro tema. Realmente precisamos de mais nefrologistas e nefrologistas engajados na nutrição e nutricionistas especializadas no doente renal crônico. Isso, né? Com certeza. Porque é um universo à parte, né? Mas assim, concordo com você em dizer que quando a gente faz as mudanças na alimentação, visando uma alimentação saudável para o renal crônico, vai ser uma alimentação saudável para todo o grupo familiar. Tá? Isso é verdade. E também acho legal falar, né? Quando eu entrei na hemodiálise, eu moro em São Paulo, né? Sim. E eu fazia hemodiálise em Valinhos, que é uma cidade próxima daqui, dá mais ou menos uns 80 quilômetros. E a minha equipe médica era de lá. E aí, por escolha minha e da minha família, a gente optou em viajar 4 vezes na semana para poder fazer a hemodiálise lá. E no 1 ano que eu fiquei fazendo hemodiálise lá, o meu pai me levou todas as vezes. Então, meu pai se ausentou do trabalho, assim, ele trabalhava remoto quando ele ia me levar, né? E para poder ficar comigo lá e me levar de volta. Então, muitas vezes foram muitos momentos de conversa com meu pai também. A gente se aproximou muito nesses momentos. Eu lembro que minha mãe também, a gente chegava em casa, o almoço já estava meio pronto, enfim, a cama ali arrumada para descansar. Minha irmã também, sempre parceira. Minha irmã morou longe, ela estudou em outra cidade, né, na faculdade, mas também sempre presente. Ela que me ajudou a criar os primeiros posts do Deixe Vivo, assim, que eu não entendia muita coisa. Então, família é tudo. Com certeza, né? E aí temos vínculos fortes, hein? Percebi. Sim, temos. Bom, mas quando a gente vai crescendo como no seu caso, num ambiente em que você já sabia o seu diagnóstico, já estava em acompanhamento, você acaba sendo exposta, vamos dizer assim, a outras pessoas que também têm a sua doença. Como foi essa interação, assim, ao longo da sua vida, das pessoas que você conheceu a partir da doença? Primeiro é entender que eu não estava sozinha, né? Então, o que você tem, Jéssica? Gente, tipo assim, achava que era exclusiva minha, mas descobri que não era. Muita gente tem GESF. Muita gente tem GESF, viu? E aí, eu fiz tanta amizade, assim, que eu levo até hoje de pessoas que descobri através das redes sociais, que chegaram até mim, ou eu cheguei até elas por conta dessa parte do diagnóstico da doença. Então, eu acho que isso é muito importante até hoje na minha vida como transplantada. Então, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram lá em 2017, não tinham nem stories ainda, por incrível que pareça. Acho que tem gente que tem Instagram, acho que nem sabe como que é sem ter stories, mas não tinha stories. Era uma ferramenta super legal de rede social que você compartilhava fotos e os seus amigos curtiam, sabe? Eu até vivi essa transição mesmo das redes sociais, de vir em stories, aí vir em reels, e aí agora você tem que se adaptar, né? Hoje eu posto muito menos, mas naquela época da hemodiálise eu postava muito. E muitas pessoas chegavam até mim querendo entender qual que era esse estilo de vida que eu levava, mesmo tendo uma doença crônica, e também se aproximar, né? Então, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp hoje de pessoas… Ai, gente, eu nem posso falar as coisas que a gente fala, os nomes nos grupos, porque assim, é engraçado, mas é uma baixaria. Vocês acham que o quê? Por isso que eu falo, a gente que é paciente renal não tem que viver só em sofrimento, não. A gente faz piada, a gente brinca. E então, acho que essas relações que você estava falando, interpessoais também, além da família, mas das pessoas que eu consigo me conectar através da minha história e da produção de conteúdo, é muito importante para elas em si, mas para mim também. Dessa parte de não me sentir só e poder me dar aquela força de, eu preciso continuar
fazendo o que eu faço. Recentemente, chegou uma mãe de um paciente que tá na hemodiálise, acho que ele tem 11 anos, e falou assim pra mim: é tão bom te ver bem, é tão bom te ver adulta e bem, porque eu olho pro meu filho e eu consigo ver você. Né, assim, então, cara, você dá esperança pra gente que você nem imagina, né? Ou então, assim, eu tinha medo de transplantar, mas conhecendo a sua história, esse medo passou. Eu fui conversar com a minha médica e aí a gente tá se organizando por transplante. Gente que tá esperando um transplante ou tá na hemodiálise há, sei lá, 3, 4 anos, chega pra mim e conta: eu transplantei. Então, parece que eu faço parte da jornada dessas pessoas também. Isso é muito incrível. Então, você encontrou pessoas fisicamente, mas pelo que eu estou vendo, você encontrou pessoas que não só fisicamente, você encontrou pessoas nas redes também. Sim. E aí a gente também passa por um lugar que é o seu trabalho. Hoje as redes são parte muito importante do seu trabalho. E fala pra gente do seu trabalho. Tá. Eu não imaginava que isso ia virar um trabalho, né? Mas é um dos muitos trabalhos que eu tenho. Porque eu falo que depois que a gente transplanta, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, agora, nesse momento, nesse minuto. Então não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Se eu quero trabalhar em 1000 coisas, eu faço 1000 coisas. Tanto é que quando eu aceito um trabalho e tal, nessa parte de comunicação que eu gosto muito, o meu noivo fala assim: mas é o 6º, é o 7º? Eu falo: para de contar. Mas enfim, eu criei o Deixe Vivo em 2017, justamente porque eu olhei pra mim, né, vendo o cenário da doação de órgãos no Brasil e me vendo dentro daquele cenário. Eu vi que na época, em 2017, eram aproximadamente 28 mil pessoas esperando por um transplante. Eu falei assim: eu sempre me declarei doadora de órgãos, mas eu nunca me vi do outro lado da história, precisando de um transplante. E isso me fez pensar assim: como que eu posso me ajudar e ajudar essas outras pessoas que também esperam, né, por um transplante? E aí eu criei o Deixe Vivo, que não era instituto ainda, era Deixe Vivo, para contar a minha história, né? E aí que as pessoas vieram se conectando comigo e tudo mais, o perfil foi crescendo, todo mundo acompanhou a chegada do meu transplante. Eu participei de algumas entrevistas, alguns programas importantes que, né, permitiram que o Deixe Vivo seguisse, também criasse um nome. Hoje é referência quando a gente fala numa organização que fala sobre a importância da doação de órgãos e saúde dos rins, né? E aí, enfim, isso foi acontecendo meio que organicamente, assim. E hoje eu também tenho um podcast, né, para contar a história de pessoas transplantadas, mas nessa trajetória, enfim, muitas pessoas passaram e muitas histórias também que eu pude ouvir. E tem gente que quando eu conheço, assim… tem uma pessoa, inclusive, a Malu, que é muito querida. A gente até tava falando nos bastidores sobre ela. Inclusive, Malu, um beijo pra você. Pra quem não sabe, é a Malu do Diário de Renal. A gente se conheceu nas redes sociais, ficamos uns 3 anos, assim, se falando. E a gente se encontrou a primeira vez num festival de música. Nossa, foi, tipo, maravilhoso, assim, foi muito incrível. Então, todo esse trabalho que eu tenho com as redes sociais sempre foi com esse propósito de compartilhar minha trajetória, inspirar pessoas, tanto a se tornarem doadoras de órgãos, pra gente conseguir mudar esse cenário no Brasil, já que, segundo a BTO, a gente tem como um dos motivos da lista ser muito grande a falta de aceitação das famílias para doação. E isso a gente consegue mudar através da comunicação e educação. E é isso que o Instituto faz, então, tanto para doação de órgãos, tanto para inspirar pessoas que convivem com diagnóstico crônico, principalmente renal, a seguirem a vida além dele, e também aos familiares. Então, esse é o principal foco do meu trabalho dentro das redes sociais. Incrível! Inclusive, convido todos que estão nos assistindo a procurarem o @ do Deixe Vivo e também procurarem o podcast, que tem muita coisa boa, fala sobre o dia a dia, a vida, as demandas do transplante, porque é muito comum na cadeira de hemodiálise a gente criar uma ideia de que transplantou, acabou. E não é nada disso.
transplante é uma alternativa de tratamento, é hoje a alternativa que garante a melhor qualidade de vida para o paciente, mas também é um tratamento em que a gente tem muitas outras demandas, inclusive a gente interage com mais pessoas, a gente depende de certas medicações, essas medicações que têm alguns efeitos colaterais e que pode comprometer a adesão, mas que o paciente não pode deixar isso o abalar, não é mesmo? Sim, o que é a medicação perto de, né, a gente ter uma rejeição, enfim. De fato, E é muito legal também, porque esses relacionamentos que eu faço, a gente compartilha muito dessas coisas. Tipo assim, o primeiro ano de transplante, né, que geralmente acontece essa mudança, a gente ganha as bochechinhas, né? É o ano mais complicado, né? Exato. Depois você passa do primeiro, vai que vai. Uhum. Mas o primeiro costuma ser o mais desafiador. Então, as bochechinhas, às vezes tem o ganho de peso, né? Então, tudo isso… Por isso que é importante também a gente continuar tratando, né? Como você mesmo falou, o transplante não é a cura da doença, é uma forma de tratamento. Hoje eu estou transplantada, mas pode ser que amanhã eu acorde e o meu rim, que chama Rinaldi, porque eu apelidei meu rim pra dar… Tem né? nome. Tem nome, O meu rim acorde e fala assim, cansei. E aí vai precisar todo um processo para entender se é um novo transplante ou hemodiálise. E acho que isso é importante também, os pacientes saberem, os familiares, né? Eu sempre defendi muito isso também, que o transplante não é a cura. Muito bem. Sobre a interação, então nós somos pessoas tocando pessoas, histórias tocando histórias, e a gente tem visto isso, né, tanto no seu perfil quanto nessa conversa que a gente está tendo agora. Uhum. E aí eu queria saber para você como é que foi encontrar essa pessoa que é a pessoa responsável pelo seu acompanhamento atualmente e desenvolver esse vínculo e essa relação com a sua médica. Ai, meu Deus. O que é relação médico-paciente pra você, né? Olha, pra mim, eu me sinto muito privilegiada, porque a minha relação médico-paciente é mais do que uma médico-paciente, assim. A gente só fala de coisas de saúde mesmo, mas eu tenho um carinho pela minha médica, por tudo que ela fez, assim, com a minha família também. Eu lembro que os meus pais estavam bem perdidos quando descobriram a minha doença, e ela deu esse acolhimento que eles precisavam naquele momento, né? E ela cuidou de mim mais ou menos até os 13, 14 anos. Porque ela é nefropediatra e ela também cuida de pós-transplante. Só que essa meiuca aí, esse gap de tipo tratamento conservador adulto e hemodiálise, é uma outra pessoa da equipe dela na época. E aí eu fiquei muito chateada. Eu falei, não é possível. Todo aquele tempo de construção, de apego, né? Tanto é que às vezes eu ia no consultório e encontrava ela, sempre dava um abraço e tal, enfim. O outro médico também que me tratou é um médico excelente, cuidou de mim todo o período. Mas aí ele falou, depois que você transplantar, quem vai cuidar de você é a doutora Lilian. Eu fiquei… Meu Deus, não acredito que eu vou voltar, o bom filho a casa torna. Daí eu voltei pra doutora Lilian. E enfim, ela sempre me apoia também. A gente já fez ações juntos pra crianças em hemodiálise lá no centro de hemodiálise em Campinas. Uhum. Então, a gente levou brinquedo, cesta básica, panetone pras crianças. Então, ela estando do meu lado, depois de tudo que a gente passou também, é muito especial. Muito especial. Que incrível, né? Com certeza. E eu acho que essa construção de vínculo é algo que não tem preço, né? Você saber que você tem uma pessoa que você pode contar, que você pode perguntar, que não vai ter dedos para definir, te ajudar todas as questões ao longo da sua doença. Mas assim, a doença renal crônica, ela traz vários desafios, várias dúvidas, várias demandas que acontecem ao longo do tempo da evolução dessa doença. Por exemplo, para escolha do método de substituição renal, você tinha conhecimento que existia mais de um método? Você sabia que existiam outras possibilidades? Como foi isso para você? Como foi escolher fazer hemodiálise? Importante você falar sobre isso, porque como eu fui sempre muito curiosa e que sempre entender o que acontecia comigo, inclusive quando eu fiz 18 anos eu me revoltei. Eu falei assim, gente, eu não tenho nada, eu sou normal, eu faço xixi, como que eu tenho problema no rim?
Enfim, me É uma revoltei. pergunta até frequente, viu? Né? Não recomendo ninguém se revoltar, mas eu falei assim, vou procurar outro médico. Procurei outro médico, o médico não levou em conta todo o meu histórico, começou o tratamento meio que do zero. Eu fiquei com água no pulmão, água na barriga, enfim, foi um caos, né? Eu levei o meu dossiê que eu falei que a minha mãe tinha, e ele não olhou o meu dossiê. Enfim, então eu acho que essa parte, assim, de você ter um bom relacionamento com o seu médico, com a sua equipe, um bom relacionamento que eu digo, não é ser amigo, né? Uhum. Inclusive, essa relação médico-paciente não é sobre isso, mas é sobre você ter segurança em perguntar as coisas. Sim. Né? Assim como eu fiz. Quando ele me falou da possibilidade de hemodiálise, eu fui procurar o que era, o que não era. Perguntei. E aí eu falei assim, hemodiálise, tá, mas… Aí ele me explicou fístula, catéter, aí aquela coisa toda, tal. Enfim, deu certo, mas na hora que você recebe a notícia, você não tá esperando, né? Aí você não vai perguntar as coisas ali na hora. Mas é importante depois, numa próxima consulta, você perguntar. Não ir só no Dr. Google. Ah, né? É muito importante, muito informação de qualidade, né? Informação Não de é… qualidade. Uhum. Então, assim, tem muitas pessoas que até hoje me fazem perguntas no direct sobre relacionados a transplante. Ah, quando eu posso comer isso aqui? Quando eu posso voltar a fazer atividade física? Falou assim, gente, pergunta pro seu médico. Pergunta pro seu médico. Você precisa entender que ele faz parte desse seu tratamento, Uhum. né? E se você não está contente com a sua equipe médica, mude. Já aconteceu isso, mas eu não tô contente. Mude! A gente, como paciente, tem o direito. Eu sempre defendo isso, doutora, que a gente precisa ter voz no nosso tratamento. A gente precisa entender o que acontece com o nosso corpo. Eu, quando fico internada, graças a Deus são pouquíssimas vezes, eu sou uma paciente chata. Eu sou, assim, terrível. Chega alguém e fala, o que é isso? Qual a dosagem que eu vou tomar? Mas eu sei que estou certa, que é o meu direito. Eu lembro que no meu transplante eu tive uma rejeição no quarto dia. Achei que eu ia voltar para hemodiálise desesperada, não sabia nada de rejeição. Hoje em dia eu entendo que, enfim, tem várias variáveis antes de você, de fato, perder o rim, né? Aí depois comecei a pesquisar e tal, conversar com o médico. A doutora entrava no meu leito, eu ficava, isso aqui, dela. Nossa, você sabe, né? Eu falei, filha, é muito tempo. Ah, com É muito certeza. tempo. E também as minhas dúvidas foram esclarecidas nesse tempo com a minha médica. Por isso que eu sempre defendo que as pessoas precisam perguntar, precisam entender quais são as possibilidades de tratamento que elas têm. Sim. Você está coberta de razão. Ah, que bom. Não, eu sempre reforço isso junto aos meus pacientes também, que é claro que a gente está interagindo, então a gente está recebendo informações de outras pessoas, a gente está interagindo com outros doentes que tiveram experiências diferentes, às vezes até diferentes das suas também, mas que a gente tem que saber filtrar. Então, como que a gente faz isso? Olha, a Giovana teve uma experiência, você teve outra experiência. Chega pro médico, pergunta. A gente não morde. E a gente adora explicar. Por quê? Porque quando você sabe por que você está tomando determinadas atitudes, ou por que você tem que mudar a alimentação, por que você tem que tomar aquele remédio todos os dias no mesmo horário, as coisas ficam fáceis de entender e fáceis de fazer. Porque você não está simplesmente sendo mecânico naquilo. Você está fazendo uma coisa que tem propósito. Então, é muito mais gostoso de fazer muito dessa mais forma. leve. Com certeza. Eu acho que, só o último comentário, essa questão de tornar leve foi uma coisa muito que eu lidei e lido até hoje, né? Tem que tomar? Tem que fazer? Então toma, que seja da melhor forma possível. Porque isso vai fazer bem pra gente, tanto agora quanto no futuro. Então eu sou uma super defensora da leveza. Muito bem, Giovana. Bom, as interações, elas são muitas, tá? Quando a gente fala de interação entre pessoas, todo mundo já pensa logo no par romântico, né? A gente vai falar sobre isso? Mas… não é só isso, mas também é isso.
Sim. né? E aí, gente, tem esse coração aí, pelo que eu estou vendo, porque o rim tá arrasando e o coração tem dono? Olha, tem sim. Eu tô noiva nesse momento. Fui pedida em Que casamento no show da minha banda favorita e da dele também, do Diego. A gente tem uma história longa, a gente se conheceu na escola, né? Na época eu tava no tratamento conservador ainda. E depois eu entrei. Aí a vida seguiu, tal, passou-se o tempo. A gente se reencontrou de novo num churrasco de 10 anos de formada do colegial. Eu já estava em hemodiálise. E naquele momento ele até tentou uma aproximação, mas eu só queria saber do meu rim. Isso, Não tinha espaço. O Rinaldo primeiro. O Rinaldi primeiro. A Rinaldi. Não tinha. É porque é G de Giovanni, entendeu? Rinaldi. Ele já era seu. Ele já era seu, verdade. Exato. Então não tinha espaço na minha vida pra outra coisa sem ser o meu rim, né? Daí eu transplantei, aí rolou de novo uma aproximação e deu certo. E tem algumas coisas curiosas pra contar sobre esse relacionamento, que é o seguinte: nós nascemos no mesmo dia do mesmo ano. Que demais. Então, 16 de fevereiro de 92. Nós temos 10 horas de diferença só. E na época da escola, a minha mãe fazia bolo pra gente de aniversário. Então a gente comemorava muito aniversário juntos. Mas nem imaginava que hoje ia estar com ele, né? Nem ele comigo. Ele disse que imaginava, mas homem romântico, aquela coisa, né? E a outra coisa interessante é que, antes de aceitar o pedido de namoro, eu perguntei qual que é o tipo sanguíneo dele, pensando no meu rim futuro, né? Ótimo, muito Assim, boa. qual que é seu tipo sanguíneo? A positiva. Ah, então tudo bem, então eu aceito, entendeu? Porque, né? Então assim, já cuido ali da alimentação, entendeu? Já pensando, muito bem. Deus queira que eu demore muito pra precisar. Que nem precise, vai que, né? Mas enfim, já… Essa Giovana é uma visionária. Ué, já que é pra namorar, vamos namorar alguém que tem, né? Pode oferecer mais pra gente. Muito boa. Mas isso é muito importante pra gente entender que a doença renal, como você mesmo já salientou, não limita a vida de ninguém. Não. Então a gente continua tendo outras áreas da nossa vida, e as coisas continuam acontecendo, apesar da doença renal. Então você tem todo esse suporte familiar que é incrível, você conheceu várias pessoas, hoje você trabalha com pessoas que têm doenças parecidas com a sua, estão em tratamento no transplante também, e eu acho que o seu trabalho é assim, extremamente relevante, muda o jogo para as pessoas que ainda estão ali na espera, que estão se reconhecendo, se entendendo como uma pessoa que tem doença renal crônica. E essa perspectiva de olhar com um olhar positivo para todas essas situações que acontecem ao longo da vida de quem tem doença renal crônica é um grande diferencial. Você pergunta assim, olha, foi difícil de achar? Não. Porque você brilha. Então é fácil encontrar, olha, eu preciso encontrar um olhar diferente para cuidar da doença renal crônica, para cuidar do doente, da pessoa que está por trás de tudo isso. Porque é muito complicado também quando a gente coloca só o diagnóstico. E por trás do diagnóstico tem esse mulherão aqui, tem a Giovana com essa história linda, que se a gente simplesmente botar o pé no freio depois do diagnóstico, a gente perde toda essa história maravilhosa, a gente perde todas essas possibilidades. Então, se eu pudesse resumir nossa conversa hoje em uma palavra, seria esperança. Então, esperança de uma vida linda, de uma vida que é iluminada e apesar da doença renal crônica. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Ai, que lindo. Eu acho que a doença renal, a hemodiálise, o transplante, eles transformaram a minha vida. Porque eu sou completamente outra pessoa hoje. Eu dou valor para as coisas simples da vida, como tomar banho. Porque eu usava um catéter. Não podia molhar, como beber água, né? Tem gente que fala, quando falam pra mim, eu não gosto de água. Eu falo, gente, não. Vai lá na hemodiálise. Não quer ir lá fazer uma sessãozinha? Não. Então, assim, de fato, a doença transformou muito a minha vida, mas porque eu encarei com essa leveza que você comentou. Com certeza. Bom, eu tive o prazer
incrível de falar com essa pessoa maravilhosa. Eu acho, antes da gente terminar, Gil, eu vou pedir para você falar todos os canais que as pessoas podem te encontrar, porque eu acho que a sua mensagem ela tem que ser disseminada. Tá. Então você vai falar para aquela câmera tá ali sobre o instituto, sobre os seus arrobas, que eu acho que é super importante. Combinado. Bom, antes de falar sobre as redes, eu quero dizer, a gente falou sobre relacionamentos aqui interpessoais, mas a gente tem um relacionamento muito, muito importante, esse recado vai diretamente para quem é transplantado, que é com o nosso novo órgão, né? Então eu amo meu rinzinho, eu até faço carinho nele na barriga, assim, cuido muito dele, e como a gente vive a vida no dia a dia, diz sobre esse amor para ele. Então você que é transplantado, cuide bem do seu órgão. E sobre as redes sociais, o Instituto Deixe Vivo, nós estamos presentes, nós temos site, deixevivo.org.br. Temos também Instagram, que é @deixevivo. Também tem o meu perfil pessoal no Instagram, que é Giovana, com 3 N's, porque eu tenho 3 rins. Entendeu? Muito boa, muito boa. Adorei. Na verdade, não é por isso, gente. É que o Giovana com 2 N's não estava disponível. Daí eu tentei criativo. Eu pensei assim, falei, o que eu posso fazer? Eu vou colocar 3 N's para representar os meus 3 rins. Então, Giovana com 3 N's, Fiore. Esse é o meu Instagram pessoal. E é isso. Sim. E as suas iniciativas, que eu acho que são super relevantes. Então, assim, o trabalho tanto no difundir informações sobre a doença renal crônica, sobre como tratar, a adesão, a relação do paciente com a doença renal crônica. Tanto quanto o trabalho junto com os familiares para incentivar a doação de órgãos e deixando claro que são os familiares que precisam comunicar essa doação de órgãos e que tem muita gente precisando. Então, é muito importante que todo mundo acompanhe, siga e vá atrás desses contatos. Giovana também é palestrante, Giovana é multifacetada, essa moça. Eu amei. Podcaster. Igual você. Adorei. Ela faz de tudo um pouco. Foi incrível, viu? Obrigada mesmo. Adorei o papo. Espero voltar de novo. Com certeza. Já fizemos uma lista de assuntos aqui que eu quero ter a sua presença. Combinado. Obrigada. E esse foi o Hemodiálogos. Eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, curtir e comentar esse vídeo. A gente tem episódio toda quarta-feira. É só seguir o @nefrostar para não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!